Bom, então no vídeo de hoje a gente vai começar a criar a nossa conexão com a Yelp, né? Com a API da Yelp, e a gente vai ver como que a gente faz para configurar a API e para fazer a requisição também. Bom, antes de começar, eu vou passar aqui pela uma modificação que eu fiz no layout, porque depois do último vídeo que a gente remodelou o layout da lista, principalmente, porque a lista não estava muito legal de se ver, né? A gente removeu aqui o padding da view principal e passou para o result list, né? E para o search form, ok? No search form, a gente ainda vai precisar desse padding, tá? Mas na lista a gente não precisa. Por quê? A gente tinha colocado uma margem aqui que era para ela ficar calculando a margem bottom, né? Bottom margin. Mas como eu coloquei agora aqui na home screen o flex 1, tá? O que ele vai fazer? Ele vai esticar o container até o final. Então ele nunca vai estourar o final, né, do item, que era o que o result list estava fazendo. Então, só para eu ilustrar aqui o porquê que eu fiz isso, background color, né? Não background color, eu vou colocar o border color, vou colocar red aqui e border width, vou colocar aqui 10 e o border style eu vou colocar aqui solid, ok? A gente vai ver o que ele vai fazer. Bom, ele criou essa borda vermelha aqui, gigante, tá? Só que eu vou arrancar aqui o flex, ok? Eu tirei o flex 1. O que aconteceu aqui, ó? Ele estourou a borda de baixo. Por isso que a minha lista, ela não fica totalmente apresentável aqui. Então, para resolver isso, melhor do que ficar colocando borda em todos os componentes e margens, a gente só coloca aqui no componente principal flex 1. Isso vai fazer o quê? Esse view principal da home screen, ela no máximo vai ter o tamanho disponível do device, né? Então, com isso, a gente não precisa mais fazer nada de borda, de margem embaixo da lista. Fica muito mais simples. Ainda na lista, tá? Eu não tenho mais nada. A lista, no componente da lista, ele ficou somente o flat list e o data e o render item, tá? No item que eu coloquei uma margem, tá? Por quê? Por exemplo, no item, se eu não tenho margem nenhuma, vou comentar essas duas linhas, ele vai ficar muito colado, né? E um vai ficar colado embaixo do outro também. Então, eu coloquei aqui um margin left e um margin bottom de 12. Por que eu não preciso da margin right? Talvez eu até precise. Caso o texto for muito grande, ele vai colar aqui. Porém, ele vai quebrar a linha automaticamente, tá? Então, depende como vai ser. Depois a gente pode ver com os dados reais o que vai acontecer quando o texto for muito grande. Então, esse era o que eu queria falar sobre os ajustes finais, né? Do nosso layout, antes da gente começar a fazer a chamada na Yelp. Para a gente chamar a Yelp, primeiro a gente vai precisar criar um app. Então a gente vai aqui nesse endereço Yelp Developers, tá? Se a gente for no, vamos tentar aqui desde o início, yelp.com. Developers, a gente acha aqui embaixo Discover Developers, tá? Quando a gente clicar em Developers, a gente vai cair numa página de desenvolvedores da Yelp, tá? A gente tem que fazer o sign up na aplicação da Yelp, tá? Ou um login, caso já tenha um login. Mas eu vou fazer um sign up aqui pelo Google. Okay? Vou selecionar minha conta. Ele vai criar. Eu não tenho a conta criada aqui, tá? Vou colocar meu nome aqui. Ok, eu fiz ok aqui. Eu fiz o sign up, tá? Então é isso aqui é a conta da Yelp, um sign up normal. Eu nem caí na área de desenvolvedor, caí na área da home page. Então eu vou clicar em desenvolvedores de novo. Agora eu estou autenticado, ok? Ele vai ter aqui meus dados. E
Bom, aí agora a gente, na área de desenvolvedores, a gente vai ver o que ele tem pra gente, né? Na verdade, a gente precisa desse aqui, ó, Yelp Fusion, tá? Que é onde a gente vai conseguir chamar a API deles. Discover the power of Yelp Fusion, get started. Ok? Ele pede pra gente criar um app, tá? O app name vai ser aqui o meu app name. Estabelecimentos. Opcional, não vou colocar. Indústria. Não sei, qualquer coisa aqui. Food and drink. Company, não vou colocar. Vou colocar o meu e-mail. E a descrição também não vou colocar. Read and accepted. I'd like to get emails. Não, eu não quero. E vamos criar nossa app. Bom, o que ele... eu preciso colocar uma descrição. App para desenvolvimento. Ok. Para desenvolvimento do canal SUP. Ok? Só para colocar alguma descrição aqui e vamos lá. Create new app. Ok, ele vai me dar aqui um Client ID e um API Key, ok? Essas duas informações eu preciso salvar, tá? Ele também tem aqui sobre o uso da minha conta, né, na API. Eu posso no máximo fazer 5.000 chamadas na API. Eu tenho ainda restante 5.000 chamadas, tá? Então aqui eu posso consultar quantas ainda eu tenho disponível. É claro que é para não estourar eles de chamadas, né? É isso. Bom, agora a gente vai precisar ver o que a gente precisa fazer para chamar essa API aqui dentro da nossa aplicação, tá? Então vamos aqui clicar em Fusion API, Search, ok? Bom, esse é o Search. O que eu preciso passar para ele? Eu preciso, nesse endereço aqui, eu preciso passar o termo buscado, ele é opcional. O location é requerido se não passar latitude e longitude. Então, por exemplo, eu vou passar aqui sempre uma cidade, tá? Nesse location. Porque agora a gente ainda não tem latitude e longitude do app, senão ia complicar demais essa primeira implementação. Mas depois a gente pode pegar a latitude e a longitude pelo GPS do aplicativo. Isso vai ser um adicional, né, nos vídeos futuros, tá? O raio que a gente quer, mas pode ser opcional também, né? A gente pode definir quantos metros a gente quer de raio, né, do local. E tem todos esses dados aqui, tá? Bom, é isso aqui. E o retorno vai ser isso daqui, que a gente já tem essa cópia do retorno na nossa API, né? E aqui tem a descrição de cada um dos campos. Pois bem. Bom, antes de chamar o endpoint, vamos ver aqui na introduction, né? Quais são as instruções para a gente chamar a API, tá? Então, primeiro eu preciso autenticar a minha API, né? Então, a autenticação ela vai ser necessária para todas as chamadas que a gente fizer na API, tá? Bom, todas as APIs vão começar com esse texto aqui, né? api.yelp.com e é isso, ok? Para usar a API, ele fala aqui como é que o que eu tenho que fazer, né? Bom, então, essa é a documentação básica, vale a pena dar uma lida em detalhes, caso eu queira entender toda a implementação, tá? Mas eu já vou pular alguns passos aqui e já vamos direto para a nossa API, ok? Bom, então de volta aqui para o projeto, a gente vai lá na home screen, tá? Que é onde a gente vai ter o Start Search aqui, sendo chamado. E a gente vai criar a chamada aqui, ok? Depois a gente até extrai esse código para um lugar mais específico. Mas vamos fazer aqui por enquanto, só para ver ele funcionando. Então eu vou dar um fetch aqui. O fetch, ele é uma função já que tem no JavaScript, né, nas novas versões. E também é possível usar ele para o React Native com o Expo, tá? E o React Native também. Então, o fetch é o seguinte, a gente precisa passar só o endereço que a gente vai precisar para obter o resultado. Então, a gente pode voltar aqui na documentação. Bom, business.
eu vou fazer um search the business, ok? Esse é o endereço que eu preciso chamar. Aqui, esse get significa que é um método get, né? Existem alguns tipos de método e cada um dos métodos, o específico para cada tipo de ação. Se a gente vai obter um dado, é get. Se a gente vai enviar um dado, é post. Então, a gente sabe que aqui a gente precisa usar um método get, que no fetch é o método padrão. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, porque é um método get. Eu vou colocar aqui fetch, exatamente o que ele me deu de resposta aqui, né, da URL, que eu copiei lá da Yelp. E o fetch, ele é, adivinha, uma promise. Aqui a gente consegue ver aqui na documentação aqui que ele abre, uma promise, né? Por que uma promise? Que ele vai fazer uma requisição assíncrona, quando obter a resposta, ele vai retornar para nossa aplicação. E como a gente já viu na aula de promise, que eu coloquei aqui no canal, a gente consegue pegar o resultado apenas colocando o await na frente, né? Então a gente precisa do async também na função, ou seja, nada de novo até aqui para quem assistiu o vídeo, né? De async, await e promise. Então aqui a gente consegue pegar o response. Então vou listar o response para ver o que a gente está obtendo quando a gente recebe esse resultado, tá? Eu vou abrir aqui o console e eu já mandei dar um console log no response. Vou vir aqui na minha API, tá? Na minha aplicação no celular. Test, enter. Ok? Pronto. Aqui eu peguei a resposta, tá? O que ele escreveu aqui? Primeiro ele escreveu esse resultado aqui, né? Que foi o que eu digitei. E depois ele colocou aqui o response, ok? Vamos ver aqui. Ele me traz alguns dados, mas sobre a minha requisição, tá? Ele ainda não traz os registros. Por quê? E ele trouxe 400 no status. E isso é importante a gente ver o que significa, tá? O status 400, ele é um status de falha, tá? Status de sucesso, ele é 200, ok? Eu também posso tentar ver se ele manda algum código JSON de erro aqui, tá? Bom, vou mandar o teste de novo. Mandei o teste, pronto, peguei o error, tá? Então ele manda um JSON de error, ok? Então se o status é 400, a gente recebe um error aqui. Se o status na verdade não é 200, né? Porque 200 é o status de correto. Qualquer outro status, se não for 300, 301, 302, eles são status de redirecionamento. Mas nesse caso, como é uma API, a gente não vai cair nesse status, nessa API de search. Então, só existe a possibilidade de a gente receber status 200 ou status 400 e 500, que são erros, tá? Bom, o status 400, nesse caso, significa, ele me manda aqui, validation error, authorization is required, ok? Então, a gente precisa mandar os headers, né? E para mandar os headers, a gente abre um objeto aqui, ó. E dentro desse objeto vai ter uma propriedade chamada headers. E dentro da headers, a gente vai passar a nossa authorization, ok? E o valor da authorization vai ser o valor que estava aqui. Authorization bearer, ok? O valor vai ser bearer e a minha API key, tá? Então eu vou salvar minha API key numa variável e vou interpolar ela aqui. Vou chamar ela de API key, ok? Então, como que eu coloco aqui? Vou colocar aqui fora, chamada API key, igual a API key que eu vou pegar aqui no meu Yelp, tá? Eu não salvei, mas eu clico em Manage App. Bom, API key eu tenho ela aqui. Ok. Isso agora já deve ajudar a nossa vida. Teste, eu estou aqui no meu app, eu digitei teste, então eu vou clicar no OK e aí a gente vai ver a resposta aqui. Espero que... Se falhar, vai falhar porque eu não estou mandando os campos corretos, tá? Validation error. Então, por favor, especifique a location ou a latitude e longitude. Então, a autenticação funcionou. Era só isso que a gente precisava mandar para a autenticação. Ok? Agora a gente precisa mandar mais um parâmetro, e esse parâmetro é
da documentação aqui, business endpoints, tá? Search, por exemplo, que é o que a gente está usando. A gente precisa mandar esse aqui, ó, location. Bom, então aqui a gente vai mandar o location igual, eu vou mandar aqui Dublin, e aí você pode mandar qual URL você quiser, tá? Para ficar mais interessante, a gente pode fazer uma interpolação aqui de string também, e aí eu vou extrair essa location para uma variável, vamos chamá-la de location. Aqui a gente vai colocar o location, igual ao location que você quiser, mas aí a gente coloca aqui URI component, encode URI component, tá? Que vai fazer o seguinte, alguns caracteres são transformados na URL, né? Por exemplo, o espaço ele substitui para porcento 20, né? E alguns outros também. Então, por exemplo, se você colocar São Paulo, ao invés de colocar o caractere esquisito, esse encode URI component vai converter isso para o caractere que você quiser. Então, e aí aqui a gente vai injetar já a URL correta, tá? Bom, esse request aqui já deve fazer o trabalho que a gente quer, tá? Então, aqui é o seguinte, eu fiz o search, mas eu não providenciei nada para a busca, né? Mesmo eu tendo obtido a busca aqui de resultado, é um resultado vazio, né? Óbvio que eu tenho que fornecer um termo para buscar, né? Se eu quiser receber alguma coisa de volta, não? Então, vamos aqui colocar o termo também, tá? Então, term igual, e aí a mesma coisa que o location, a gente vai colocar aqui o termo, tá? Vou abrir e fechei um a mais, term, e eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho o location, eu vou duplicar essa linha e trocar o location para term, e eu vou falar qual termo que eu vou buscar. O termo está aqui no search term, tá? Já tenho ele aqui. E aí a gente vai passar o termo para cá, para a URL. Ok? E aí a gente vai listar a resposta. Bom, então aqui, olha lá, ele retornou 184 businesses, tá? Dentro deles, com o termo teste, né? Porque eu coloquei o termo teste aqui. Então, ele encontrou esses business com o termo teste. Então, isso já é suficiente para a gente mandar para a nossa API de volta. Tá? Falta também o parâmetro isOpenOnly, né? Então, eu vou já ver qual que é o isOpenOnly, OpenNow, tá? Então, eu tenho que mandar true para pegar só os que estão abertos agora. Então, a gente já está recebendo aqui true ou false. Eu não preciso formatar true ou false, porque ele já coloca aqui direto. Então, open now igual, tá? Open now igual a true, tá? O default dele é false, né? Bom, então, eu vou mandar o valor que eu mandar para ele do isOpenOnly, ok? Aqui, para facilitar, eu posso também concatenar essa string. Então, vamos supor, aqui eu vou chamar de a URL principal e eu vou chamar aqui de query, tá? Que é a minha query string. Então, eu vou colocar aqui query igual ao interpolação desse cara aqui. Então, aqui eu já tenho todos os parâmetros que eu estou mandando. Vou mandar ela na query. Não precisa de interrogação aqui, que eu já coloquei interrogação aqui, tá? Esse vai ser o meu request. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar um termo aqui, café, tá? Com o apenas aberto false, ok? Então, o que a gente vai receber aqui? Eu não recebi nada. Eu vou colocar o apenas aberto true. Café não está retornando nada. Eu vou escrever teste de novo. Vamos ver se ele muda alguma coisa. Ó, o teste retornou, tá? Então tem 20 business, porque tá true, né?
o meu apenas aberto, tá? Meu apenas aberto tá true aqui. Então eu vou clicar para false e ver o que ele retorna. 184 itens. Então dos business que estão abertos, eu tenho a lista aqui de 20, ok? Então já dá para começar a trabalhar com esses dados. Muito bem. Como que eu vou passar esses dados agora para lista, né? A forma mais fácil é eu criar uma propriedade chamada data, salvar a minha resposta do JSON aqui nessa propriedade data, né? Então eu vou fazer isso. Vou criar aqui, ó, o meu JSON é esse aqui. Eu vou criar na minha home screen, eu vou criar uma variável que vai guardar esse estado, né? Então eu vou colocar aqui results. E aí eu vou colocar set results, né? Que seria a minha função que vai armazenar o results nessa variável results. E eu vou falar para ele usar o state, né? Use state do React. Se ele não aparecer automaticamente para a gente usar a importação aqui, né? No suggestions, a gente vem aqui no React, coloca uma vírgula, abre e fecha as chaves e coloca o use state, tá? Aí a gente fala para ele usar o state do React. O state padrão vai ser uma lista vazia. A gente não tem nenhum registro, né, para mostrar, então a gente vai ser uma lista vazia. A gente vai mandar esse results que a gente acabou de criar, né, no campo data aqui, na propriedade data. Então a gente vai mandar isso daqui. A primeira vez que o app carregar, ele vai ter o results vazio. Quando eu digitar alguma coisa e essa função aqui, start search, for chamada, ele vai atualizar o results com o que a gente receber no JSON. Então deixa eu colocar aqui set results. Pronto. Dessa forma a gente atualiza a lista de resultados, ok? Então, dentro da lista de resultados, né, results list, a gente tem que começar a trabalhar com data em vez do mock data. Vamos voltar na result list. A gente vai receber o data no props, né? Então a gente pode colocar aqui props. Em vez de passar mock data, a gente vai passar props data, né? Porque o data está vindo como propriedade no mock, ok? Então, depois de eu ter feito toda essa mudança, eu posso até deletar meu mock data aqui. Eu vou excluir todo esse código aqui, que era só para teste, ok? E agora ficou bem mais simples meu results list. Minha aplicação agora tá assim, desse formato. Então eu vou fazer o quê? Vou digitar aqui test e vou mandar buscar. Opa, quebrou. Tentou pegar um frame e pegou NaN. Então a gente pode ver o que a gente recebeu aqui na props, né? Console. Deixa eu ver, porque provavelmente a gente tem que ver o que a gente recebeu. Tem que formatar o que a gente está recebendo na props para o formato que a gente entende. Bom, a gente recebeu o data, certo? Um data vazio. Essa é a primeira vez. Então eu vou escrever aqui teste e vou clicar no OK. Bom, recebemos o data A. Nós não recebemos no formato que a gente espera, né? A minha flat list, ela não reconhece o data do jeito que ela vem aqui, né? Ela vai só reconhecer o array que está dentro do businesses, né? Então, só passar aqui data.businesses, ok? Bom, esse era só o ajuste que a gente deveria ter feito e provavelmente agora meu app deve funcionar, tá? Test. Olha lá, carregando, maravilha, né? Ó, todo o meu app aqui está carregado, né? Tem agora eu vou ver aqui, eu não estou fazendo mais nada, eu vou colocar aqui, ó, remove aqui. Ele agora só trouxe os que estão abertos agora. Provavelmente só tem 20 registros aqui, né? Muito bem. Então esses itens aqui são o que a minha API está retornando. Deixa eu colocar aqui Subway. Vamos ver se existe algum Subway aqui aberto. Bom, aí nós temos aqui todos os Subways abertos ou fechados. Ele me retornou muitos registros, tá? Bom, se eu digitar, eu cliquei de novo, ele me atualizou a lista. Se eu digitar de novo alguma coisa que não existe, vamos ver o que ele retorna. Não retornou nada, né?
Era esperado também, né? Porque não existe. Bom, aqui a gente só teria que talvez mostrar uma mensagem caso não retorne nada, né? Para o usuário saber que foi feita a busca, mas não retornar nada. E também a gente pode colocar uma mensagem se ele está carregando, porque pode dar algum delay, né? Bom, a gente pode fazer isso, vamos aqui na lista, a gente pode colocar a lista aqui como, eu vou abrir uma view, né, em volta da lista. Então a lista vai saber se ela mostra um isloading ou a lista vai saber se ela mostra a lista, né? O isloading a gente vai falar que é o search form, porque o search form tem que entender o processo que está acontecendo. Então vamos lá, a lista aqui, eu não sei porque eu tenho esse scroll view, vou remover, não preciso dele. E o text eu vou precisar, não precisava antes, ele estava aqui à toa, mas eu vou precisar agora para mostrar a mensagem de caso não tenha nada para mostrar. Bom, aqui eu formatei a lista, né? E a gente vai mostrar na lista se tem ou não registro. E para pegar isso é só a gente listar, lembra do console log aqui, props data. Eu vou fazer uma busca qualquer aqui sem que retorne nenhum registro. Ele vai retornar aqui o total 0, né? Então, se o meu props data ponto total igual a 0, significa que eu não tenho nenhum registro para mostrar. Então eu vou retornar aqui um text em vez de retornar a flat list. Então vou aqui text, nenhum estabelecimento encontrado. Pronto. Então se não for achado nada, ele vai, em vez de escrever a lista, ele já vai retornar. Quando a gente tem um return dentro de uma função, ele sai da função imediatamente após ele executar o return. Então aqui ele não vai chegar a passar na flat list. O que vai acontecer? Se for total 0, ele vai escrever esse texto na tela. Vamos fazer o teste aqui, tá? Vou colocar qualquer coisa aqui e vou nenhum estabelecimento encontrado. Claro que meu estilo não está dos melhores. Então, eu vou colocar um style aqui. Provavelmente align self. Vou colocar ele para se alinhar no centro, né? E eu vou dar um font size. Eu vou colocar aqui um 18, tá? Porque ele vai estar sozinho na tela, então é legal. LT isso. Eu vou dar um margin top para dar um espaçozinho do form, margin top de 20. Vamos ver o que ele vai colocar aqui na minha aplicação. Vamos fazer qualquer busca aqui. Bom, então ficou bem melhor, certo? Nenhum estabelecimento encontrado. Agora, caso eu tenha um estabelecimento, eu vou colocar aqui McDonald's. Bom, McDonald's, ele achou alguns McDonald's em Dublin. Ou perto de Dublin, né? Isso não necessariamente é na location que eu coloquei. A location é só uma referência que ele usa para colocar, para fazer a busca de resultados, né? Bom, então aqui a gente já tem isso, só falta agora a bolinha de carregando quando a gente estiver com o dado em execução. Para fazer isso, a gente vai lá na home screen, que a home screen é que sabe que está sendo executado esse código, né? Então, nada mais correto do que a home screen saber se está carregando ou não. A gente vai colocar aqui, ó, is loading, tá? Set loading, use state, false. Então, por padrão, ele não está carregando nada, né? Esse é o padrão. A gente vai falar que quando eu entrar nessa on start search, a gente já vai definir como is loading, setting loading true, né? Então ele já sabe que ele está carregando, ok? Quando ele terminar, que ele vai escrever os resultados na tela, aí a gente faz o quê? Set loading false. Com isso a gente sabe que ele começou a carregar e terminou de carregar. Aqui na lista, então a gente só vai escrever a lista se not is loading, tá?
Para fazer isso é só colocar not is loading. Se não está carregando, então escreve a lista, tá? Dessa forma, a lista vai escrever sempre que não estiver carregando. Porém, eu quero colocar aqui um outro componente caso esteja carregando. Então, is loading. Aí eu coloco 2 sinais de E comercial aqui, que significa end, né? Bom, aqui no React Native, a gente tem um componente, né, que chama Activity Indicator. Ele é um componente para mostrar o loading nativo do device, né? A gente pode até criar outros usando ícones, mas o Activity Indicator é o mais legal para a gente mostrar que ele está sendo carregado, né? A gente pode definir o size dele, né? Para large, não? Então eu vou colocar aqui o Activity Indicator toda hora, depois a gente coloca a lógica. Então, porque eu quero ver como está o estilo dele, né? Então ele está aqui, ó, rodando toda hora. Eu tenho o estilo large, né? Eu tenho o small, vamos ver aqui, pequenininho. Então é isso, né? Vamos ver quais tipos eu tenho para mostrar aqui na tela. É large ou small, tá? Então eu vou colocar large. A gente tem o style também, que eu posso mudar a cor. Então, se eu quiser colocar que ele vai ser rosa, que é para seguir minha identidade visual, né? Eu vou colocar color aqui e eu vou pegar a cor da minha aplicação. Eu posso pegar aqui do app, que eu tenho o meu header style. Eu vou colocar aqui a cor dele, tá? Aqui, ó, a cor não foi assim. A cor, eu não preciso nem definir style. A cor eu já defino no próprio objeto. Então, algumas vezes precisa de style, outras não. Como esse é um componente nativo, ele já tem a propriedade color, né? Então, pois bem, aqui, ó. Então, quando a gente estiver carregando, ele vai mostrar esse loadingzinho aqui. Então, eu vou agora colocar só a lógica, se está carregando. Só isso a gente já resolveu o problema do Activity Indicator, né? Então, a gente pode ver que nem foi tão difícil assim. Se a gente seguir os passos que a gente planejou aqui, chamar a API, marcar que ele não está mais carregando, marcar que está carregando no começo, são detalhes que a gente tem que pensar antes, né, da aplicação. Mas se a gente seguir esses passos, fica bem simples a implementação, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou mostrar minha tela aqui. Eu vou chamar aqui o Burger King. Burger King, ok? Search. Então você viu que ele ficou o Activity Indicator lá enquanto estava carregando. Agora minha aplicação está muito melhor, certo? Eu acho que aqui ele busca o Bunsen, não? Porque o Bunsen é um restaurante aqui de lanche também, de sanduíche, né? De fast food, não fast food, mas de burger, né? E ele busca pela chave, não necessariamente pelo nome do estabelecimento, né? E também não deve ter Burger King aqui perto. A API só retorna os 20 primeiros, né? Mas eu sei que tem um total de 184. Então, eu tenho que implementar uma forma de navegar para os próximos 20, né? Na API, ele dá essa informação para a gente começar aqui, ó, offset, tá? E o limite máximo é 50. A gente pode aumentar para 50 se a gente achar que vale a pena na API, ou ir pulando de 20 em 20, né? A gente pode mandar esse parâmetro offset porque a gente vai pular X registros, né? Então a gente vai colocar aqui para pular 20, aí a gente tem que somar esse valor. Na próxima página a gente tem que pular 40, na outra página a gente tem que pular 60 e assim por diante. O que a gente pode fazer aqui é, quando chegar no final da lista, a gente fazer a chamada dessa próxima página e vai indo, certo? Como a maioria dos aplicativos faz. Uma outra coisa que a gente também vai implementar é, caso eu queira atualizar essa lista, eu arrasto para baixo, né? Aqui, ó. Então, quando eu chegar aqui no final, a gente vai carregar a próxima página se tiver. Outra coisa é sobre a lista aqui, né? Se eu puxar para baixo, eu deveria ter um refresh, né? Para mandar ele atualizar o resultado com a mesma
critério de busca que eu coloquei aqui em cima. Então, vou deixar isso para a próxima aula. A gente vai implementar essas duas funcionalidades aqui de paginação e de refresh, né? E também a página de detalhes, tá? Na próxima aula a gente faz tudo isso. Então era isso por o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.